Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Depois do empate na Copa do Brasil, em que nós merecíamos sair com a vitória. Vamos debater o jogo, projetar o esporte e a volta contra o Botafogo no dia 11 de setembro. Então chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta, compartilha o conteúdo, se inscreve. Estamos bem pertinho de bater 227 mil amigos. E se tiver a função hype aqui no vídeo, deixa o hype aqui também, joga esse hype lá para cima. Bom, falar de reforço, né? O Vasco está acertando a contratação e deve anunciar hoje Carlos Cuesta, que é aguardado amanhã no Rio de Janeiro, zagueiro colombiano de 26 anos, que vem do Galatasaray e vai assinar contrato com duração de 1 ano e meio. A informação foi dada primeiramente pelo grande jornalista Lédio Carmona no Sport TV, durante a transmissão, inclusive. Jogador que chega para atuar pelo lado direito, que é onde o Hugo Moura tem atuado, né, de uma forma que o Diniz não gosta do termo, mais improvisada. Tem ido bem, mas agora o Vasco qualifica o seu elenco. Ele traz um jogador da função e de seleção, e de uma seleção de alto nível, que é a colombiana. Carlos Cuesta vai reforçar o time e vem com a missão de ser titular. Esse vem para ser titular. O Robert Renan, que está inscrito na Copa do Brasil, não jogou ontem, porque estava há muito tempo sem jogar, desde maio que ele não atua, né? Robert Renan dificilmente, pode ser, mas eu acho difícil ele ficar à disposição contra o Botafogo, pelas palavras do Diniz. A gente tem que ter muita calma, tanto com ele como com o Matheus França. Mas acho que o Matheus França tem mais chance de ir para o banco de reservas em relação ao Robert Renan. Que mais? O Vasco está trazendo um meia do Olímpia, Brian Grance, informação que foi trazida por jornalistas lá do Paraguai. Jogador que inicialmente vem para o sub-20 do Vasco e não para o profissional, mas nada impede de subir também. O Diniz participou ativamente, como tem participado das contratações, da chegada do Cuesta, né? O Carlos Cuesta, busca outro jogador no mercado para a função. Há essa chance. Agora, eu não sei se o Diniz hoje não vai conversar com a diretoria e falar, cara, não precisa trazer mais um zagueiro, porque o Hugo Moura faz a função. Porra, no meio a gente tá super, hiper bem servido. Barros, Jair, Tietê tá machucado, não joga domingo contra o Sport, volta contra o Grêmio. Tem o Thiago Mendes, ainda tem o Cocão. Já tem 5 opções ali para o meio. O Vasco emprestou esforço para o Juventude. Não vejo necessidade de trazer um zagueiro, não. Desde que o Hugo Moura seja para jogar na zaga. Ele vai jogar no meio e quem sabe de vez em quando na zaga. Aí não. Bota ele para jogar de zagueiro. Fixa ele de zagueiro. Simples assim. Bom, antes de falar do jogo de ontem, quero dar um recado super especial para você, porque hoje tem ainda Bahia e Fluminense para fechar a fase quarta de final, jogos de ida da Copa do Brasil, e já tem, claro, os jogos do fim de semana em kto.bet.br. Não perde tempo, acesse aqui kto.bet.br e deixe lá o seu palpite. Lembrando que é um jogo para maiores de 18 anos, para você apostar com responsabilidade. Então, tá aqui kto.bet.br, é parceiro do canal. Se você gosta do meu trabalho, dá essa moral, vou fixar também nos comentários o link para você ir lá e abrir a sua conta na KTO. Bom, vamos falar sobre Barros e Jair, os melhores em campo. Os caras destruíram no jogo de ontem. Mataram a pau, colocaram Arthur e Montoro no bolso. Savarino, quando entrou, não fez nada, absolutamente nada, até porque o Barros estava marcando muito forte, não tinha bola perdida para ele, não alisou na marcação, e o Jair, com controle de bola, saindo, fez o gol, inclusive, né, numa leitura de ir até o final da jogada e não entrar em impedimento. Agora, torcedor, se tivesse que ter tido um vencedor ontem, sem clubismo nenhum, foi o Vasco. O time foi muito mais eficiente no ataque,
criou muito mais, teve mais posse de bola, mas criou muito mais, levou muito mais perigo. Quer que eu cite, ó? Tem um lance em que o Felipe Coutinho dá uma porrada que o John pega no susto. Na sequência, o Ryan explode no travessão. A bola volta, Nuno ajeita, o Ryan explode no braço do Marlon Freitas. Mas não foi pênalti. Pro Daronco não foi, pro árbitro de vídeo também não, pros comentaristas anti-Vasco também não foi. Foi muito pênalti. Não, eles têm razão, não foi pênalti. Foi muito pênalti. Se fosse só pênalti, podia ter dúvida. Foi muito pênalti. E aí eu tô com o Diniz. Se o lance do Piton contra o Juventude, em que ele bota o braço aqui e a bola bate quando ele sobe, o do Marlon Freitas, qual foi a diferença? Eu também não vi diferença nenhuma. Mas, como os caras jogam contra pra cacete, não marcaram o pênalti. Mas foi muito pênalti. Pouco pênalti. Foi muito pênalti. Enfim. E claro que o pênalti é uma situação clara de gol que poderia mudar totalmente o cenário. Mas mesmo assim, o Vasco criou, teve muito mais volume. Chute de fora da área, chute dentro da área, pancada do Puma no finalzinho também. Então assim, o Vasco jogou para vencer. Eu gostei da forma como o Vasco jogou. Começou marcando lá em cima, forçando o erro. E se forçar o John, ele errou várias vezes ontem. Ele vai errar no jogo da volta também. Porque ele não é um cara para repor a bola com o pé. Ele é um cara que repõe muito bem com as mãos. O Vasco atrapalhou muito essa reposição dele. Mas assim, o Vasco jogou muito bem, muito bem. Teve garra, teve disposição, teve vontade. Algo que faltou contra Corinthians e contra o Juventude, por exemplo. Se jogar assim domingo, com essa disposição, com essa vontade, pode não dar na técnica. A gente ganha do esporte. Volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Aí para, data FIFA, dia 11 de setembro, faz o jogo da volta com o Botafogo, depois recebe o Ceará. O Vasco, aliás, tem mais 3 jogos no Rio de Janeiro na sequência, né? Ceará, Cruzeiro e Flamengo. Aliás, Flamengo e Cruzeiro, ao contrário. Ceará, Flamengo e Cruzeiro. É uma sequência que vai dizer o que o Vasco vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. E nessa sequência, dia 14, dia 21, dia 27, os reforços estarão à disposição. E com a chegada dos reforços, o Vasco passa a ganhar opções no banco de reservas. Porque alguns titulares hoje virão para o banco. Não que eles não são titulares, eles vão perder a vaga porque vem pessoas melhores, vem jogadores melhores. E é bom porque quando o Diniz olhar para o banco para precisar botar em campo, qualifica o elenco. Enfim, olha, quem é membro do canal aqui, convidar hoje para bater um papo às 8 da noite. A gente fazer a nossa live de membros aí, tá? Quem é fanático vascaíno, Cruz Maltino e Trembala Novo e Trembala também, tá? Vamos bater papo só entre nós. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. A audiência de ontem foi fantástica. Vocês fazem muita diferença aqui no canal. É um meio atacante. E por que meio atacante? Muita gente, por que seria um meio atacante? Na verdade, o Matheus França foi formado como meia na base do Flamengo. Sempre foi um meia de construção. A gente vai ver nos vídeos aqui. Eu separei lances dele atuando pelo Flamengo. Mas sempre foi um meia de chegada ali, um 10, já jogou de beirada, mais aberto pela esquerda ou pela direita, então é um jogador que polivalente ali na frente. O Matheus França pode ser um meia central, pode ser um meia mais aberto, talvez não com a característica, né? O Diniz falou isso na coletiva sobre o Nuno, né? Que ele acha que o Nuno e o Garré não tem característica de ponta porque não tem tanta velocidade assim. Eu já discordo, eu acho que nem todo jogador de beirada tem que ter característica de velocidade. Você tem várias formas de jogar. O Scarpa é um ótimo exemplo disso, Everton Ribeiro e etc. Mas, enfim, escolhas do Diniz, ele que é o treinador. Mas o Matheus França já jogou mais aberto, já jogou centralizado, e lá no Crystal Palace, principalmente, se tornou um segundo atacante. Pode ser um 9 também. Mas o Crystal Palace, eu acabei de assistir o finalzinho do jogo do Crystal Palace com o Manchester City dessa temporada. Tem 3 meses esse jogo. O Matheus França entra no finalzinho. Ele entra formando uma dupla de ataque. Ele um pouquinho mais pela esquerda, um centroavante mais alto do que ele é um cara de 1,84 m, um outro que saiu um pouquinho mais pela direita. Era uma dupla de ataque, então não era necessariamente tendo uma referência ali de um 9. Mas como o Matheus França é um cara de 1,84 m, ele pode ser muito bem esse 9 mais móvel. Não chega a ser um falso 9. Porque assim, esse papo do falso 9 nada mais é do que um falso móvel. É um falso, um falso móvel, não. Um 9 móvel. Um 9 que sai da área para construir, que ajuda. E o Matheus França tem essa característica, ele foi formado como um 10.
O Matheus França no Flamengo sempre foi ali um meia, né, de organização. Eu vou mostrar no vídeo aqui como é que ele atuava, qual o setor e as características dele. Então, é um jogador de bom porte físico, um jogador muito jovem, 21 anos de idade, saiu cedo do Brasil. Com 18 anos, o Matheus França já estava ganhando oportunidade no Flamengo, jogando inclusive Libertadores. Então, é um menino que surgiu muito bem, foi negociado pelo Flamengo para o Crystal Palace no meio de 2023, né, início da temporada 23-24, para o Crystal Palace, por um valor de mais de 100 milhões de reais. Foram 20 milhões de euros na época, 107 milhões de reais naquele período. Então, saiu como uma grande aposta. Mas é normal, inclusive, você chegar na Europa, quando você sai muito novo daqui, aconteceu inclusive com o Vinícius Júnior, por exemplo, aconteceu com o Paulinho, ex-Vasco, de você chegar e você não ir direto para o time principal. Então, o Matheus França chegou no Crystal Palace, deu uma oscilada ali entre... para ganhar, demorou um pouquinho para começar a ganhar minutagem, só que sofreu uma lesão no ano passado, em março do ano passado, se eu não estou enganado, que tirou ele dos gramados por 11 meses. Matheus França sofreu uma lesão na virilha e na coxa. Uma na coxa mais grave e uma próxima na virilha. Então, esse processo de adaptação do Matheus França, de ganhar minutagem na Inglaterra, ele foi travado muito por conta disso. Foram mais de 300 dias do Matheus França sem atuar na Inglaterra, e quando voltou jogando no time sub-23, no time sub-21, né, em equipes menores do Crystal Palace, para ganhar minutagem, para ganhar confiança, e logo deu o salto para o time principal mais uma vez. Fez gol, inclusive, chegou fazendo gol, deu assistência já pelo Crystal Palace, mas com a minutagem muito baixa. Então, é um jogador ainda em desenvolvimento. Além da idade, fez 21 nesse ano, tá? Então, assim, não vai fazer 22. Até fiz questão de botar ali. Ele é um jogador de 2004. Então, ele já fez aniversário esse ano. Então, esse ano foi a temporada dele de 20 para 21. Então, muito novo. E ele perdeu praticamente um ano da carreira. Exatamente nesse salto de 19 para 20 anos. Que é onde muitas vezes o jogador, na verdade, está finalizando a formação dele na base. Só que a gente olha os números dele aqui, por exemplo, os números gerais dele da carreira. No Flamengo, antes de sair, entre 18 e 19 anos de idade, Matheus França fez 53 jogos. O Sampaoli utilizava ele, acho que o Dorival Júnior chegou a trabalhar com ele também um período, não sei se o Dorival Júnior chegou a passar por lá, mas o Sampaoli eu assisti 10 jogos de Matheus França pelo Flamengo. Vou botar alguns lances desses 10 jogos que eu assisti aqui, inclusive contra o Vasco, deu assistência contra o Vasco, num jogo do Campeonato Carioca, um gol do Ayrton Lucas. Então ele foi bastante utilizado, fez gol em Libertadores pelo Flamengo contra o Alcas, um golaço, inclusive. Ele entra driblando 2, 3 jogadores. Então é um jogador que estava no Flamengo, por exemplo, ganhando uma minutagem até maior do que teve na Inglaterra. Então na Inglaterra não quer dizer que ele ficou escanteado, foi muito por conta da lesão. E se a gente parar para olhar os números, sempre que o Matheus França esteve em campo, ele foi muito eficiente. No Flamengo, a gente olhando, mesmo ele não sendo um titular, nunca foi um titular ali do Flamengo, não que não tenha feito jogos de titular. Carioca, o Flamengo usa muitas vezes o Sub-23, o Matheus França era titular. Mas na maioria dos jogos, entrando no decorrer dos jogos, ou seja, entrando com minutagem fracionada, ele fez 53 jogos pelo Flamengo, 1.959 minutos em campo, equivalente a mais ou menos 22, 23 jogos completos, né? 9 gols e uma assistência. Uma participação em gol a cada 195 minutos. Uma participação em gol a cada 2 jogos. Arredondando, um pouquinho mais de 2 jogos. Se a gente botar acréscimo aí, 2 jogos. Então, mesmo muito jovem no Flamengo, mostrando essa capacidade ofensiva que ele sempre teve, né? Que já tinha, inclusive, na base. Quando ele vai para o Crystal Palace, negociado com 18 para 19 anos ainda, estava perto, acho que tinha acabado de fazer 19 anos, vai para lá nessa negociação que eu falei, de mais de 100 milhões, chega com uma expectativa mais para você terminar a formação ainda, mas acaba ali tendo esse problema da lesão que freou muito dessa adaptação, desse momento bom que ele vivia, no sentido de ir ganhando espaço devagarzinho no time. Como isso aqui é normal, um jogador brasileiro, quando sai muito jovem daqui, ele não ir direto para o time principal. Esses clubes lá de fora, por mais que o valor pareça muito grande e o pessoal acha que, nossa, vai chegar para ser titular, lá fora o investimento é feito para terminar a formação do jogador. E essa formação do Matheus França acabou tendo esse problema, que foi esse período de quase um ano sem jogar na Inglaterra por conta de uma lesão na virilha e coxa, né? 2 lesões ali que ele teve nesse período, que deixou ele 11 meses
parado. Mas já tinha voltado a jogar, voltou a jogar em fevereiro desse ano, foi ganhando minutagem devagarzinho e fez gol, inclusive, na Premier League, o primeiro e único gol dele pelo Crystal Palace em jogos oficiais. Pelo Crystal Palace, nesse período, 19 jogos, 381 minutos apenas. Aqui eu não estou contando jogos pelo Sub-23 ou Sub-21, tá? Estou levando em consideração apenas jogos pelo time principal do Crystal Palace. Ele fez mais alguns jogos atuando também pelo time, por esses times de base, né? 23, Sub-21, Sub-20 da equipe do Crystal Palace. Um gol e uma assistência, e a gente vê que a média, inclusive, de participação direta em gol dele é muito próxima do período dele no Flamengo. 190 minutos para uma participação, 195 no período do Flamengo. Ou seja, apesar do recorte muito pequeno, alguém falou sobre isso, é um recorte animador. O grande ponto aqui, olhando a carreira do Matheus França até agora, é a questão da lesão. Porque é um jogador que é jovem, ou seja, quando a gente olha número assim de um garoto mais jovem, a gente tem que sempre projetar que ele ainda está em formação, então a tendência é ele ter uma margem de evolução maior. O jogador não atinge o auge aos 20, 21. A maturidade do jogador vai lá para os 25, 26, 24, 25, 26. Então é um jogador que ainda vai atingir, tanto que o Crystal Palace não queria negociar em definitivo. A contratação chega para o Vasco por empréstimo. O Crystal Palace, na verdade, está querendo dar um espaço para o Matheus França se recondicionar, ganhar confiança de volta depois da lesão, ter uma sequência de jogos ali, ter ritmo de jogo, para depois o Crystal Palace voltar a utilizar, renegociar ele, enfim, fazer o que quiser com o jogador, mas trazer ele de volta para o mercado, trazer ele de volta, inclusive, para o futebol. E talvez no Crystal Palace ele não fosse ter esse espaço de imediato e optou por essa ida para o Brasil. Falei aqui, vou até repetir, eu assisti um jogo dele pelo Crystal Palace recente, o jogo de maio, acho que foi maio, contra o City, que ele entra no finalzinho e entra como um segundo atacante. Aliás, primeira bola que o Matheus França pega. Eu gosto do Matheus França, tá? Para a galera que gosta de resumão, eu gosto do Matheus França. Acho um bom jogador, tá? Acho o Matheus França um bom jogador. A minha grande dúvida em relação ao Matheus França é a parte física por conta da lesão. A primeira bola que o Matheus França dá, é que eu não pude utilizar aqui, porque é a imagem da Premier League, vou tomar um ban aqui do YouTube, vou tomar uma punição, o Tascada ficar até com o canal fora do ar. Espero que eu não tome mostrando jogos do Brasileirão, mas Premier League é até mais complicado de desenrolar, né? Mas a primeira bola que cai no pé dele, falei aqui, né? Ele jogando pelo Crystal Palace, como um segundo atacante, formando uma dupla de ataque. Assim, não tinha um primeiro atacante definido, né? Então eram dois centroavantes ali, mas ele muito móvel. E ele faz o gato, né? Faz aquele movimento de que vai para a direita e volta para a esquerda, recebe entre linhas e dá um tapa para o lateral em profundidade lindo. E aí entra muito do que é o Matheus França, porque ele é um 10, na verdade. Matheus França foi apresentado no Vasco com a camisa 9, pode ser que ele jogue como centroavante, pode ser que jogue formando até uma dupla de ataque, mas por formação e por característica, ele foi formado como um meia. Ele é o cara da construção. Isso impede ele de ser um 9? É claro que não. O Harry Kane, só para jogar lá para cima, o Harry Kane é um cara que funciona muito bem como 10 no Bayern de Munique. Não necessariamente fazendo a função de 10, mas pela qualidade e característica que ele tem de jogar fora da área. O Pedro no Flamengo, como é que joga também de costas, faz pivô, aquele jogo de salão que o Pedro tem. Sabe? O Matheus França tem muito disso, porque ele tem corpo, ele sustenta muito bem o contato físico, está mais maduro, né? Já não é mais um menino de 18 anos, a tendência é você tomar decisões melhores já em campo. Até esse período na Europa, normalmente deixa o jogador um pouco mais centrado, né? Ele foi pai agora há pouco tempo, tudo isso ajuda, tá? Tudo isso faz parte de uma maturidade que você ganha com o tempo, nós, e o jogador não é diferente. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que tá contratando aí o Carlos Cuesta, jogador da seleção colombiana, que chega aí pra alavancar esse time do Fernando Diniz. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!